Olá pessoal, tudo bem? Nós fizemos uma iniciativa de um webinar, um evento online gratuito que acontece agora no dia 23 de março para tratar de design na era da IA, ou melhor, o designer na era da IA, seu posicionamento. E eu queria trazer uma reflexão sobre isso nesse vídeo, né? Porque eu vejo muitos designers que me procuram às vezes para perguntar sobre mentorias, presos em um modelo antigo, que é o modelo tradicional de pensar portfólio mais LinkedIn, aplicar em vagas e esperar a vaga de uma empresa. Esse é um modelo antigo, tá? A inteligência artificial, a gente precisa reconhecer, tem impactado não só os processos, mas a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente constrói reputação, a forma como a gente é visto como designer pelo mercado e quais entregáveis são esperados de nós. O mercado já não funciona no paradigma tradicional de currículo, portfólio e aplicação pelo LinkedIn. Isso é uma visão 2020. Nós estamos sendo impactados pela IA, né, de uma forma nova, e os tempos atuais exigem um novo posicionamento. Tá? Então esse vídeo é para tratar um pouco sobre isso e para convidar você para participar desse webinar que é gratuito. Então, só para começar com um panorama, o papel do designer nunca foi produzir telas ou artefatos visuais, né? A ideia do design como escola, como profissão, é acelerar resultados, e nós fazemos essa aceleração de resultados através de protótipos. Por quê? Porque produzir um produto é muito caro. Imagina você colocar um produto na fábrica, você monta uma fábrica, produz esse produto e quando ele está pronto você percebe que ele tem defeitos ou que as pessoas não querem usar esse produto. Então você já fez a fábrica inteira, é muito caro. Trazendo essa lógica para desenvolvimento, imagina contratar vários desenvolvedores, codarem todo o produto e chegar no mercado, os usuários não quererem esse produto, não fazer sentido para eles. Então o design atua no sentido de fazer o produto dar certo ou identificar quais produtos dão certo, e a gente faz isso através de protótipos e testes. A gente monta um protótipo, testa com seres humanos, e toda a base de research que a gente entende como UX Research, ela vem de um entendimento que os humanos têm subjetividades. Eu preciso desconstruir essas subjetividades, construir em elementos objetivos, e isso facilita o processo de encontrar qual é esse produto vencedor. Se não for um produto vencedor, eu acelero a falha e isso me economiza recursos. Então, de uma forma bastante simplista, esse seria o processo de design. E o que tem acontecido é que, dentro de uma cadeia de operação de tecnologia, a gente trabalha junto de produto e de desenvolvimento, produzindo protótipos, fazendo testes e atuando com inteligência. Nós já verbalizamos como, ao longo do tempo, tem sido exigido cada vez mais de designers comunicarem impacto. Isso sempre foi uma necessidade, mas ficou claro cada vez mais depois de 2020, quando tivemos os layoffs da pandemia. Então, a partir de 2020, que tivemos a pandemia, nós tivemos alguns layoffs de mercado, os layoffs começaram naquele tempo, e a partir dessa mudança de visão do mercado, começaram a exigir mais os designers em termos de posicionamento. O corte em relação a isso aconteceu em 2025. Então, desde 2025, para você ter uma posição em design, você precisa comunicar métricas. Isso é exigência hoje no mercado. Em 2026, nós já temos uma outra mudança de paradigma, que é a IA sendo implementada nas operações, ou pelo menos, se ainda não implementada, as possibilidades que a IA traz em termos de operação. Então nós temos uma outra camada de layoffs acontecendo. Os layoffs vão continuar acontecendo, mas não é por uma exigência de maturidade dos designers em relação a métricas. Isso já é esperado.
É porque existe uma pressão, principalmente de investidores, para que empresas na era da IA sejam mais eficientes. Então, espera-se uma produção maior de quem está atuando nas empresas. A expectativa de entrega é maior, né? E nesse sentido acontecerão layoffs. O mercado pressiona, então, as equipes de design por uma maior especialização. Eu tenho uma camada de especialistas que utilizam IA, entregam os melhores resultados. Então, quando a gente olha para a questão de o designer ter assim uma evolução de carreira de júnior, pleno, sênior, lead, essa escadinha ela já não existe mais. E alguém pode até argumentar, não, mas nas empresas do Brasil, nas grandes empresas, ainda existe. É dessa forma que as pessoas são promovidas. Isso é só digamos, uma latência que ainda precisa ser trabalhada pelo mercado. Essa exigência ela vai acontecer, né? Ocorre uma pressão muito maior sobre os juniores, porque as vagas de júnior diminuem, aumenta essa demanda por especialistas que já operam com IA. Uma outra problemática é a expectativa de alguns cursos no Brasil que promovem a inteligência artificial mantendo as pessoas presas no Figma, mantendo o paradigma do Figma como produção de design. Mas a gente não está usando IA agora só para acelerar processos. Todo o paradigma de entrega ele vai mudar. E isso está ficando cada vez mais explícito. Então o designer tradicional ele projeta para acelerar sucessos. A partir do momento que eu tenho inteligência artificial, eu não só produzo variações para acelerar meu processo, eu também consigo produzir as entregas. Então o designer ele começa a atuar com código. Ou seja, a expectativa não é mais que o designer só projete. A expectativa é que o designer entregue o produto, entregue partes do produto, nem que seja para ser auditado em algum nível. Isso vai depender das operações das empresas. Mas o designer precisa fazer a entrega real. E essa é a grande mudança. Tivemos há uma semana atrás, uma líder da Anthropic, líder de design da Anthropic, né, que é a Jenny Wen, e ela fez um vídeo sobre como o processo de design estava morto. Isso não é verdade, o processo de design não morreu, tá? O vídeo atua mais como uma propaganda e as ferramentas de IA como Anthropic, como Cloud, estão trabalhando cada vez mais para poder gerar outputs diferenciados. A questão é que o processo de design não morreu, ele só é adaptado para uma exigência maior. Antes era projeto, agora é entrega real. Então o projeto continua acontecendo, o método de design continua existente. A questão é que eu preciso experimentar de uma forma diferente, projetar de uma forma diferente, acelerar esse resultado e entregar o output. Essa linha ela vai continuar acontecendo. É como eu entrego. E com a popularidade de novas soluções, né, que novas soluções vão começar a surgir, porque a comunidade começa a entregar plugins, começa a entregar bibliotecas, os recursos estarão cada vez mais disponíveis, então o processo de início de entrega dos outputs ele é acelerado. Então a gente precisa se manter atualizado às tendências. Qual é o erro que muitos designers estão cometendo hoje? Jogando o jogo antigo. Currículo, portfólio, LinkedIn. Essa lógica não existe mais. Se você entrar numa vaga no LinkedIn, você está competindo com 1.000, 2.000 pessoas, passando por um robô que vai filtrar seu currículo, e seu currículo precisa ser exatamente como a vaga descreve, e você não é necessariamente avaliado pela qualidade do que você entrega. Então, a otimização de currículo e portfólio, ela já é uma visão antiga. Você passa a ser avaliado como designer por uma qualidade de entrega real. Você tem que estar envolvido em projetos reais a partir de agora. Esse cenário no mercado já mudou. A exigência já é essa e
estão surgindo novas soluções, novos SaaS, novas produções aí no mercado, em que designers se tornarão muito valiosos, mas precisam ser capazes de entregar código real, de entregar assets tangíveis para o projeto, e não só protótipos. A era do protótipo já acabou. Se alguém está exigindo protótipo, está atrasado. Tá? Então, o design ele estará cada vez mais perto da construção. E o portfólio tradicional, ele tende a morrer. Se não morreu já, ele tende a morrer com o tempo. Provavelmente nós vamos ter uma adaptação desse portfólio para como é que a gente tem entregas reais nos projetos que a gente atua. Né? Então, com todo esse contexto, é exigido de nós designers um novo posicionamento. Né? E pensando nisso, a gente pensou o webinar gratuito, 100% grátis, Design na Era do IA. É uma apresentação online que a gente vai discutir exatamente qual é o posicionamento que o designer tem que ter de forma objetiva. Ou seja, como é que de fato eu construo um portfólio? Tem redes sociais? Será que eu continuo usando o LinkedIn? Qual é a rede social que de fato eu tenho que estar presente para construir reputação? A gente tem essa resposta. Quais são as ferramentas que eu preciso utilizar hoje? Como é que eu vou acompanhar tendências de mercado? Então, tudo isso a gente vai discutir nesse webinar gratuito, é 100% grátis, aberto para a comunidade. Você pode acessar o link, eu vou deixar no QR Code aqui na tela e na descrição do vídeo. Participar, como eu disse, é grátis, você não perde nada, é risco zero para você. E eu recomendo que participem para elevar o nível da discussão, porque você também pode trazer perguntas e comentários durante a live. Será uma live fechada no Zoom e com poucas pessoas, tá? E a gente pode discutir esses elementos de preparação para o designer em 2026, mirando já em 2027. Então a gente vai tentar responder a pergunta: qual é o papel atual do designer? Como é que o designer deveria se posicionar? Em quais redes o designer deve estar presente? Quais ferramentas que o designer tem que ter? Quais são as mudanças esperadas nas operações da empresa? Devo trabalhar de fato numa empresa? Então várias dessas perguntas a gente vai responder, vai trazer para discussão, vamos provocar novas perguntas e fica o convite então para você, designer, participar, fazer parte desse projeto, né, que a gente tem de comunidade com discussões abertas. E eu agradeço você por fazer parte do Exco, acompanhar as discussões, acompanhar a comunidade. E fica a reflexão nesse vídeo. Então participe da discussão e prepare-se para mudanças, mude, adapte-se e você tem tudo a ganhar no futuro que está se abrindo. Até mais.